Testemunho de Emanuel Agiarco. Em 24 de novembro de 2011, à tarde, depois de eu ter regressado da escola, fui arrebatado pelo Senhor ao inferno, para que Ele me mostrasse várias coisas. Esta não foi a primeira vez que eu fui levado ao inferno, pois já tive outras revelações, mas contudo, nesta visitação foi diferente, pois tem muitos avisos a pessoas que ainda vivem na terra. É minha oração que quem leia ou ouça este testemunho o leve a sério e se assegure que evite o inferno a todo custo e submeta a sua vida debaixo da liderança do Senhor Jesus Cristo e se prepare para a sua vinda. Pastores que não dão dízimos. Eu vi 4 pastores no inferno. Um deles se chamava Albert e o outro se chamava Daniel, pastor da Igreja de Cristo, e esta igreja não acredita nos dízimos. Daniel tinha dito à congregação para não pagarem seus dízimos, porque isso já não era mais necessário. Ele estava no inferno basicamente por 2 coisas. A primeira de todas, ele mesmo tinha parado de dar os seus dízimos. E a segunda, estava impedindo outros de os darem. No caso de Alberto, a sua igreja cria no pagamento dos dízimos, mas ele pensava que isso era só para a congregação e que os pastores estavam isentos de o fazer. Ele desejava voltar novamente à terra e começar tudo de novo e pagar os seus dízimos. Os outros 2 pastores também não pagavam os seus dízimos e um deles pensou simplesmente que ele achava que não tinha que devolver os seus dízimos, mesmo sabendo que deveria devolvê-los. E o outro pensou que para fazer a obra de Deus como ministro de Deus não é trabalhar, e por isso não haveria necessidade de pagar qualquer tipo de dízimos. Pessoas que usaram de encantamentos. À medida que eu caminhava nessas fossas, foi-me então mostrado várias fossas cheias de senhoras que usaram de encantamentos para fazerem com que os seus maridos casassem com elas. Algumas usaram batons, kits de maquiagem facial para seduzir os homens. Em um dos poços, eu vi uma mulher chamada Ama Guianfua, que participou da igreja de Pentecostes. Ela foi em busca dos encantamentos através de um sacerdote fetichista para que ela pudesse controlar o seu marido como um cão. É por isso que ela estava no inferno, por causa de usar esses encantos malignos. Perto dela, eu vi outra senhora chamada Mavis, que tinha um batom cor-de-rosa na sua boca. Ela recolheu esse batom sedutor de um homem ocultista, e ele foi concebido para manipular os homens para a cobiçar, e que fizesse com que os homens, por todos os meios, a procurassem e dessem dinheiro a ela. Então, eu vi uma jovem senhora chamada Vivian, que parecia ser de cerca de 24 anos de idade. Ela tinha uma roupa suja vestida nela sob a forma de um vestido curto indecente, e ela tinha unhas compridas de gel, um brilhante batom chamativo e um lenço na cabeça. Ela estava na cova porque ela foi atrás dos ídolos para encantamentos de tal forma que, sempre que ela dormia com qualquer homem, ela recolhia o sêmen dos homens, que seria depois usado em rituais de feitiçaria. Através das suas ações, 5 homens morreram. Esses rituais eram feitos para que ela pudesse obter dinheiro. Ela disse que costumava vestir indecentemente e de uma forma sedutora enquanto ela estava na terra, e viveu em Coaxieman, em Accra, Gana. E enquanto eu contemplava a cena acima, me virei para o outro lado
e vi uma certa mulher que era esposa de um pastor aqui na terra, e ela chamava-se Alice. Ela também procurou encantamentos para enfeitiçar o seu marido. Ela disse que era uma bruxa e que fazia encantamentos. Ela colocou a sua menstruação em uma sopa de palma suja, juntamente com outras coisas para o marido comer. A partir desse momento, o marido tornou-se como se fosse o filho dela, para que ela pudesse controlá-lo e dominá-lo. Ela amarrou o marido e trancou-o dentro de uma garrafa espiritual. Ela também matou alguns dos membros de sua igreja e, quando ela morreu, ela foi imediatamente jogada no inferno pelo que tinha feito. À medida que o Senhor me levava nesta turnê, foi-me também mostrado um homem chamado Coaim, que pertencia ao ocultismo. Ele tinha um anel no seu órgão genital, que tornava possível para ele enfeitiçar as prostitutas. Então, depois de ele dormir com as prostitutas, ele matava-as e usava partes dos seus corpos em rituais de bruxaria para outras pessoas. A partir desta cena, foi-me então mostrado um homem alto que buscou um encantamento para seduzir as meninas, para que viessem atrás dele em busca de sexo. Ele teve relação sexual com cerca de 1000 meninas e frequentava a Universidade de Ghana, em Legon, Accra. Ele passou por uma ampliação do seu pênis e lhe foi dado algumas coisas para poder aplicar. Isto o amarrou espiritualmente ao inferno. E assim, no inferno, ele tem sido pregado em seu poço no inferno. Ele também era um líder de jovens em sua igreja e teve relação sexual com muitas meninas na sua igreja. Mais tarde, eu vi um pastor e evangelista chamado Francisco, que ele estava na igreja metodista. Ele foi fazer um feitiço para que qualquer coisa que ele dissesse não pudesse ser refutada. Ele disse que, quando ele se oferecia às meninas, elas não poderiam resistir aos seus encantos e ele também era um gay. Eu também vi uma repórter do Ghana que havia morrido. Ela tinha maquiagem facial colocada nela, a qual fora-lhe dado a ela por um ocultista indiano. O objetivo era conseguir fama, favor e o amor das pessoas. Ela, por fim, morreu de diabetes. Eu então vi 7 pastores que morreram no Ghana e eles pertenciam todos a uma sociedade secreta e eles estavam vestidos assim. Eles foram todos profetas e tinham anéis mágicos que usaram para realizar milagres e profecias em suas igrejas. E eles estavam todos gritando de dor. Eu também vi um cantor gospel que morreu no Ghana. Ele disse que era um pastor e ele foi atrás de um homem da Índia para ajudá-lo a cantar. Ele disse que esse homem deu-lhe um pouco de óleo e fê-lo queimar um pouco de incenso e tinha um anel que lhe deu autoridade para lançar muitos álbuns. Ele foi obrigado a dormir com as mulheres, por isso, na igreja ele dormiu com a maioria das mulheres. No inferno, grandes vermes iam passando por seu corpo e ele estava sendo seriamente queimado no fogo. Ele também tinha o número 666 escrito em sua testa. Eu vi um homem chamado Abdenego que tinha uma corrente no pescoço. Enquanto na terra, sempre que ele entrava em perigo, ele costumava desaparecer para escapar da morte. Ele acabou morrendo e agora está no inferno de fogo e sofrimento eterno. Eu vi alguns ganeses usando anéis diferentes, em ouro, prata, bronze, e eles eram todos membros de sociedades secretas. Foi-me então mostrado um ex-ministro das finanças do Ghana, que estava no inferno por ser um membro de uma sociedade secreta, e também por causa de adquirir poderes malignos para dar-lhe um cérebro inteligente. Eu vi também um pastor do Ghana chamado Alfred, que havia consultado
a rainha da costa, para adquirir poderes. Ele tinha um anel e um lenço branco. O lenço era para fazer curas e o anel era para expulsar os demónios. O calor do seu tormento era 7 vezes mais do que os outros que estavam lá por práticas de feitiçaria. Então eu vi uma senhora da Nigéria, que também usou de encantamentos para enfeitiçar o seu marido, para que quando o marido morresse, ela herdasse toda a sua propriedade. Infelizmente, esta mulher morreu e encontra-se no fogo do inferno. Então eu vi vários alunos com mochilas em suas costas. Eles eram da escola primária, ciclo preparatório, escola secundária e até mesmo da universidade. Todos estes alunos foram buscar feitiços para ajudá-los a serem inteligentes e aprender, e portanto eles foram brilhantes na escola. Mas estes não puderam completar a sua educação e todos eles morreram. Eu também vi alguns alunos de uma escola famosa em Kumasi, Gana. Eu vi muitos médicos no inferno e um deles foi chamado Dr. Frimpong, que quando me viu começou dizendo que quando ele se tornou médico ele estava com medo. Então ele se juntou a uma sociedade secreta onde lhe foi dado um anel para protegê-lo. Ele morreu num acidente e viu-se no fogo do inferno. Eu vi muitos advogados, juízes e desembargadores todos queimando no fogo do inferno. Eles faziam parte de sociedades secretas e também consultaram os demónios para a sua proteção. Eles tinham anéis que os protegiam enquanto eles estavam vivos. Eu também vi uma garota que eu conhecia pessoalmente em Kwadasso, em Kumasi. Ela foi consultar um fetichista para que ela pudesse roubar o namorado da sua melhor amiga. Ela morreu de uma morte vergonhosa e agora está no inferno. Então ouvi um homem chamado Budo, que pertencia ao Boko Haram em Kumasi, Gana, quando ele estava vivo. Este homem era tão forte e poderoso que até mesmo a polícia estava com medo dele. Ele me disse que buscou a Satanás para obter poderes e para ser muito forte e poderoso. Ele tinha proteção contra armas, facas, lanças e todas as outras armas. Ele disse que os poderes fizeram o seu corpo como um metal. Por isso, até mesmo uma bala só deixaria apenas uma marca no corpo, mas não o poderia penetrar. E ele teve que vender a sua alma ao diabo para conseguir isso. Este homem também está agora no inferno e em sofrimento, e vi como os demónios usam lanças em brasa para perfurar seu corpo e rasgar seu corpo em pedaços. Então eu vi prostitutas que estavam sendo perseguidas por demónios no inferno. Estes demónios estavam violando essas moças no meio do fogo. Essas moças foram buscar feitiços para ajudá-las a conduzir seus negócios como prostitutas, para que elas não pudessem ser molestadas ou mortas. Uma delas se chamava Joana, e ela disse: eu tinha o poder de desaparecer quando havia perigo. Todas essas meninas estavam no fogo do inferno sofrendo seriamente. Eu vi uma mulher do Ghana chamada Auntie Afua. Ela foi buscar água benta de um profeta do Ghana com um grande galão. Ela tratou a água como se fosse o seu Deus. Essa água era demoníaca e quando ela morreu, acabou no inferno. Eu também vi Frank, que também era do Ghana. Ele foi obter um lenço de um profeta, de modo que, a qualquer momento, ele esfregava-o em seu rosto. Ele recebia favores onde quer que fosse. Este lenço era demoníaco e ele morreu em seus pecados. Vi então, a uma certa distância, um vale e havia cerca de 10.000 pessoas queimando-se na lava de fogo lá. O demónio estava rindo e zombando deles e disse: todos estes utilizaram os nossos anéis mágicos. Quando cheguei perto, eu só sabia o nome de um homem no grupo chamado de Pastor Afrii, do Ghana. Ele disse que foi em busca de um anel para cura. Havia cerca de 2.000 pastores na secção do inferno para o uso dos anéis mágicos. Estes eram de diferentes países do mundo. Foi-me então mostrado um rapaz que conhecia em Kumasi e ele tinha morrido. Este homem era bonito e quando vivo, ele tinha muitas namoradas. Ele estava no inferno por causa da sua fornicação.
Então eu vi uma cinta quente ao redor de sua cintura, que foi queimando-o e cortando-o. Ele disse que estas coisas são coisas inúteis. Estive brincando na terra. Então eu vi 5 demónios com grandes sacos contendo diferentes tipos de moedas, e estes estavam a ser levados para aqueles que fizeram encantamentos para as pessoas ficarem ricas, de maneira que eles vendiam as suas almas a Satanás e morriam depois de alguns anos. Para aqueles que se dedicam a essas atividades, assim também você que concorda com isso, vai ter a sua alma amarrada no inferno, e imediatamente depois de você morrer, os demónios irão levá-lo ao inferno de fogo. Eu vi um padre fetichista dizer a um homem que ele viveria por 7 anos, mas na realidade estes foram divididos em 2, e esse homem morreu logo após 3 anos e meio. Eu vi precisamente uma mulher nigeriana de 43 anos de idade que estava no fogo do inferno por causa do derramamento de sangue inocente. Ela roubou um bebê de 1 mês de um hospital para ser usado em rituais de feitiçaria. Ela colocou o bebê num recipiente de madeira e bateu no bebê até à morte. Ela então acrescentou uma mistura de óleo verde amarelada e transformou isso em dólares norte-americanos no reino dos espíritos. Ela estava alegrando-se e gritando: "Dinheiro! Dinheiro!" Esta mulher estava sendo atormentada por demónios com um garfo de 3 pinos e dizendo a ela: "Você, mulher má, adora a Satanás. Isso é tudo o que você fez quando estava na terra." Então eu vi outra senhora que, enquanto na terra, dormiu com muitos homens, e depois ela recolhia os preservativos e drenava o seu sêmen em um recipiente e levava para fazer um fetiche para rituais de dinheiro. Esta senhora acabou por morrer e ela está agora a ser atormentada no fogo do inferno. Vi então uma outra secção no inferno, em um vale repleto de lava muito quente. No letreiro deste lugar se lia: "Escarnecedores de Deus." Aqueles que estavam nesta secção do inferno tinham grandes anéis de ouro nos dedos, e isso tornou possível para eles curar, expulsar demónios, tornar maldições em bênçãos e realizar muitos sinais e maravilhas enquanto eles estavam aqui na terra. Estes foram apenas aqueles que usaram anéis dourados. Então eu vi o demónio encarregado daquela secção dizendo: "Estas pessoas estão aqui por causa do uso de anéis mágicos para realizar milagres." Cada uma das almas estava num poço que era um pouco mais profundo. Estas pessoas eram de muitos países, mas eu vi 2 que estavam no Ghana. Um homem da Nigéria disse: "Deus, salva-me!" E uma voz lhe disse: "Nunca vos conheci." Lúcifer, em seguida, veio a essa secção do inferno e riu sarcasticamente e incontrolavelmente. Princesa Diana e Michael Jackson. Eu também vi a Princesa Diana e ela estava lá por bruxaria, e no inferno ela parece estar um pouco deformada. Ela tinha um anel de proteção da Índia, mas isso obviamente não conseguiu salvá-la daquela noite fatídica. Uma das pessoas que eu também vi como parte de um grupo de músicos era Michael Jackson. Ele tinha um anel mágico indiano em sua mão, o qual usava para invocar altos poderes de Satanás. Ele disse: "Eu adquiri um anel do diabo. Ele me deu fama e riqueza e voz como a de um anjo. E agora estou no inferno sofrendo para sempre sem Cristo." Foi este anel da Índia que lhe deu a alta celebridade no ranking e obteve poder para cantar incrivelmente. Ele também está entre aqueles que usaram feitiçarias durante o seu tempo de vida aqui na Terra. Coronel Muammar Gaddafi e General Sani Abacha no inferno. Vi então um ex-presidente nigeriano chamado Sani Abacha na parte do inferno, onde verdadeiramente a maioria dos líderes mundiais vão. Ele disse que ele causou a morte de muitos milhares de pessoas para que ele pudesse usar as suas partes do corpo para rituais. Então eu vi o coronel Muammar Gaddafi, que foi morto recentemente pelos rebeldes na Líbia. Ele disse que ele está lá porque não acreditava em Jesus. Foi-me mostrado como ele viveu a sua vida na terra. Ele tinha uma cadeia mágica
que o ajudou a desaparecer quando as forças da NATO e os rebeldes o atacaram. No entanto, naquele dia fatídico, após o banho, ele esqueceu de colocar a cadeia que ele recebeu de um grande mestre oculto da Índia. Ele disse: "Eu deveria dizer a todos, na Líbia, filhos e esposa, para se converterem ao cristianismo." Ele disse que está sofrendo terrivelmente e se eles não mudam, todos irão acabar no lugar onde ele está. Ele mesmo disse: "Quem me matou não deve vir para aqui." Ele então pediu uma gota de água. Pessoas no caminho para o inferno. O Senhor então me mostrou uma cena de pessoas comprando coisas na terra e indo direto para o inferno. A loja estava situada no Ghana. No entanto, existem muitas em todo o mundo e todas elas venderam itens demoníacos usados pelos falsos profetas em suas igrejas e pelos sacerdotes fetichistas. Esses itens incluem velas vermelhas, pretas, azuis, magenta, roxo e verdes, diferentes óleos demoníacos, pó, água, cadeados e outros itens usados nas igrejas que utilizaram essas coisas, e todos aqueles que compram esses itens demoníacos estavam andando direto para o inferno, porque esses itens foram utilizados para práticas ocultas nas igrejas e por fetichistas. O Senhor disse-me então que sempre que alguém faz um feitiço para fazer qualquer coisa, essa pessoa torna-se automaticamente um candidato ao inferno, como o seu nome será certamente escrito no inferno. Então eu vi um demónio no inferno que prende um recipiente na mão com muitos anéis diferentes. O demónio então disse que estes são os anéis que estão sendo dados às pessoas na terra para fazer os encantamentos. Os anéis eram para proteção, cura, espiritualidade, poderes mágicos, conhecimento e outros. Estava-me sendo então mostrado muitas garrafas e alguns demónios estavam levando-as à terra para serem usadas por pessoas para que outros fossem enfeitiçados e aprisionassem suas almas em garrafas no reino espiritual. Qualquer um que encanta os outros torna-se um com Lucifer e irá acabar no inferno por castigo. Foi-me então mostrado várias celebridades, membros do órgão judiciário e políticos em seu caminho para o inferno, por causa do uso de encantamentos para ajudá-los a desempenhar bem as suas funções e para alcançar posições elevadas e também eles se tornarem famosos. Eu vi uma atriz popular no Ghana que coloca um feitiço entre os seus seios para que ela pudesse enfeitiçar as pessoas. Ela e também muitos outros que estão usando encantamentos para atuarem estão a caminho do inferno. Eu também vi muitos cantores gospel e seculares que estavam também no seu caminho para o inferno por causa do uso de encantamentos para fazerem as suas atuações e para gravarem os seus álbuns. Foi-me então mostrado bodybuilders que estavam usando algumas poções mágicas para aumentarem os seus músculos, para que também pudessem ser fortes e ganhar as competições. Todos estes estavam a caminho do inferno. Jogadores de futebol no inferno. Então eu vi um garoto de apenas 12 anos de idade que foi um jogador de futebol. Eu perguntei ao Senhor por que é que ele estava lá. E disse o Senhor que ele estava envolvido no ocultismo. Seu treinador o levou a esta prática para que ele viesse a ser um grande jogador de futebol. Ele foi conduzido a um ocultista para fazer encantamentos. E este lhe deu um óleo especial para jogar bem. Eu também vi outro jogador de futebol do Brasil. Ele foi procurar um bruxo para ajudá-lo a jogar na liga. Ele se recusou a voltar para agradecer ao feiticeiro, de modo que um dia morreu no campo enquanto jogava uma partida de futebol. Eu também vi Marc-Vivien Foé, o futebolista camaronês que morreu durante um jogo de futebol na França, em 2003. Ele foi pedir à Rainha da Costa poderes mágicos para jogar no Campeonato Africano das Nações. Depois de obter os poderes, ele deveria sacrificar a sua mãe para a Rainha da Costa, mas recusou-se a fazê-lo. Assim,
Durante aquele dia fatídico, um espírito do reino da água atingiu o seu coração e matou-o instantaneamente em campo. Então ele estava no inferno por causa do ocultismo. No inferno eu o vi segurando um crânio humano. Futebolistas e fãs no caminho do inferno. Foi-me então mostrado muitas equipas e seus adeptos indo para o inferno através dos túneis. A primeira equipe que eu vi foi o Chelsea Football Club. Eles estavam sendo conduzidos por Ivanovic, seguidos pelos outros jogadores em uma linha recta. Todos eles tinham itens de feitiçaria em suas mãos. Alguns tinham incenso, óleo, anéis e outras coisas sagradas. Estava-me então sendo mostrado como todos aqueles que seguiram e apoiaram esta equipa, com os seus corações, estavam todos seguindo-os para o túnel de fogo do inferno. Foi-me então mostrado o jogador Ronaldinho e certos meninos jovens na faixa etária dos 8 aos 13 anos. Estes meninos estavam aprendendo a jogar como ele. Então eu vi um demónio de aparência estranha, nas suas diversas formas, nomeadamente com forma de uma mulher, como um macaco, e tinha asas como as de um morcego. Este é o demónio que o ajuda a jogar bem. Então, quando esses meninos começaram a jogar, esse demónio se manifesta e entra neles. Eu vi ele e todos os seus fãs, simpatizantes, e os meninos que estão procurando jogar como ele, andando no túnel a caminho do inferno. A próxima estrela de futebol que eu vi foi o Kaká. Ele tinha uma Bíblia na mão direita e uma bola de futebol na mão esquerda. Então eu vi um demónio vir a ele e ele disse: "Siga-me, eu gostaria de mostrar-lhe o caminho da mentira." Esse demónio em seguida pegou a Bíblia e colocou-a na mão esquerda e a bola de futebol em sua mão direita. Infelizmente, esse demónio o estava levando para o inferno também. Então ouvi um homem que lhe disse em português que você pode ser um cristão, mas tudo o que você quer fazer no futebol, eu farei isso por você. Este homem em seguida fez alguns rituais e um demónio apareceu. Então ele colocou um pouco de líquido na cabeça e o demónio entrou nele. Ele então começou a jogar com habilidade. Eu vi todos os jogadores de futebol adolescentes brasileiros seguindo-o para o inferno. Foi-me então mostradas algumas pessoas que estavam andando em silêncio para o inferno. E elas eram todas as equipas de futebol brasileiras. Eu perguntei ao Senhor Jesus o que é que eles fizeram. E ele me disse: é por causa da idolatria. Isto porque o futebol é um Deus. E aqueles que o apoiam acabarão no inferno. Então eu vi Pelé, que entrou num cemitério à noite para invocar um demónio. E esse demónio veio e entrou nos jogadores, e um óleo estranho foi esfregado sobre eles, e foi-lhes dito para não tocar nenhuma mulher. Então eu vi um demónio estranho com a cabeça de um homem, mas o corpo de um bezerro. Esse demónio estava liderando a seleção brasileira, incluindo os antigos craques e jogadores como Pelé e outros. Eu também vi a maioria dos brasileiros seguindo-os silenciosamente para o inferno por causa da paixão pelo futebol. Eu vi muitos jogadores de futebol usando anéis, óleos especiais e outras parafernálias ocultas para aplicar na sua profissão. No entanto, o triste é que todos esses jogadores estavam andando direto para o inferno, juntamente com os seus apoiantes. Eu vi a seleção de França também sendo liderada por Zidane e outros ex-jogadores. Os seus fãs e simpatizantes estavam todos seguindo-os para o inferno. E depois disso, então, eu vi a seleção do Egito sendo liderada por Abu Trika. E todos estavam andando no caminho para o inferno também. A equipa estava sendo levada por 2 demónios na forma de vacas. O grande demónio que os ajudou a ganhar o campeonato africano das nações 7 vezes era Osíris. Foi-me então mostradas todas as equipes do mundo, incluindo a equipe nacional do Ghana, as Estrelas Negras, sendo seguidas pelos seus apoiantes e fãs. Eu então perguntei ao Senhor Jesus por que é assim. E ele me disse: porque todos eles pertencem ao inimigo e estão envolvidos nas práticas ocultistas. Então o Senhor me disse
que eu deveria avisar que ninguém que está envolvido no ocultismo pode entrar no seu reino. Eu vi todos os clubes de futebol organizados em níveis no caminho que leva ao inferno e sendo silenciosamente seguidos de perto pelos seus fãs. Todos os meninos que estão imitando os futebolistas profissionais estavam todos seguindo-os para o inferno. Alguns desses meninos não procuraram o fetiche em si, mas os seus professores e treinadores procuraram os poderes ocultos e lhes deram os itens e as instruções sobre o que deveriam fazer. Cristãos e o futebol. Foi-me então mostrado duas equipas cristãs que jogavam uma partida de futebol. E os demónios vieram lá na forma de ursos para se sentarem e assistirem ao jogo. Eles estavam tão felizes e estavam acenando. Outros demónios também apareceram no relvado, vindos das profundezas, para manipular o jogo como se fossem os treinadores. E até mesmo quando os cristãos resolvem ir jogar uma partida de futebol, os demónios têm todo o direito de estarem presentes, porque o futebol é um jogo que foi projetado por Lucifer para enganar a muitos e levá-los para o inferno. Então eu vi uma partida de futebol entre duas igrejas diferentes. E um homem foi consultar o oculto para vencer a partida. Foi-lhe dado um relógio para que ele fosse ao cemitério e que dormisse lá desde a meia-noite até às 6 da manhã. Ele então colocou o relógio perto do polo da igreja contrária para que pudessem ganhar o jogo. A outra equipa também tinha um homem que fez outro fetiche com o qual lhe deram um líquido estranho que ele aspergiu sobre as suas camisolas de futebol. Os demónios então possuíam os jogadores e eles jogavam pelo poder dos demónios, que eram em forma de anões no campo. Pessoas com tatuagens. Eu vi também um jovem americano de 17 anos de idade chamado Philip. Este rapaz tinha uma tatuagem de aranha nas costas. Ele disse que o seu amigo lhe dissera que isso iria protegê-lo da doença. Vi então Lucifer passar por ele e zombar dele. Este jovem estava na igreja e pensei que ele estava indo para o céu. Infelizmente, este jovem está agora no inferno por causa da tatuagem. Lucifer em seguida disse: todos aqueles que usam tatuagens me servem a mim. Eu vi muitas outras pessoas nesta secção do inferno. Tudo porque eles têm sido tatuados em seus corpos. Vi então Lucifer transformar-se em um homem jovem, com muitas tatuagens em seu corpo, com piercings e zombando deles citando Levítico 19:28. Não dareis golpes na vossa carne pelos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. No inferno, um ferro em brasa estava sendo colocado sobre os desenhos das tatuagens e eles estavam sofrendo com muitas dores. Eu vi um rapaz que disse que ele não sabia sobre as consequências e ele tinha acabado de imitar um amigo que havia feito uma tatuagem. Então ele também fez o mesmo. No entanto, esse rapaz também está lá no inferno, sofrendo com muita dor por ter uma tatuagem em seu corpo. Homens com brincos. Movi-me um pouco mais e vi este jovem num poço de fogo com brincos nas suas orelhas. Ele disse-me que foi buscar poderes mágicos para poder seduzir as meninas e fazer com que elas se apaixonassem por ele. Ele também tinha um anel que ele usou para seduzir homens e mulheres, de modo a que pudesse ter relações sexuais com eles. A maioria dos jovens e homens usam isso para seduzir as meninas, para que tenham relações sexuais com eles. Isso também é outra prática oculta que está acontecendo agora. Porque um espírito demoníaco entra nos rapazes ou homens que fazem isso e as suas vidas são influenciadas negativamente. Livros satânicos e cristãos. Foi-me então mostrada uma biblioteca no inferno. O quarto era muito preto e tinha 3 velas, vermelha, azul e preta. Mas elas tinham-se derretido e os livros estavam-se queimando. Eu vi o livro de Mormon, livros sobre astrologia, feitiçaria branca, Bíblia satânica, livros sobre evolução, 6º e 7º livro de Moisés, a Bíblia do hip-hop, livro das mutações e outros livros demoníacos, alguns dos quais são utilizados por várias religiões. Aqueles que utilizam estes livros acabaram no inferno. Eu vi também muitos livros cristãos e Lucifer em seguida disse:
O meu espírito vive nos livros. E qualquer livro que não tenha o Espírito de Deus no livro é preenchido com o meu poder. Ele também disse que qualquer livro que pode levar as pessoas para o inferno é armazenado naquela sala. As pessoas têm que ter cuidado com os livros que leem, mesmo incluindo títulos cristãos. Soldados no inferno. Depois que saí da sala, fui levado a uma secção no inferno onde eu vi soldados. Estes foram os soldados quando eles estavam aqui na Terra e eram de países diferentes. Eles estavam numa piscina de fogo aceso. Eles foram em busca de proteção contra as armas de fogo e as outras armas. Alguns tinham o poder de desaparecer. Outros tinham roupas que eram à prova de bala. Eles fizeram todo o tipo de práticas ocultas para a sua proteção enquanto viveram aqui na Terra. Cada um deles tinha o número 666 escrito na testa. Havia enormes demónios brutalizando estes soldados e os torturando. O demónio encarregado das torturas tinha 5 metros e 79 centímetros e parecia um sapo com 3 olhos. Eu vi um soldado do Ghana que tinha uma história muito triste. Ele era praticante de artes marciais e quando morreu, um demónio o arrastou para esta secção do inferno. A maioria das pessoas não sabe, mas todos aqueles que praticam artes marciais irão acabar no fogo do inferno também. Fumadores. Mais tarde, foram-me mostradas 2 pessoas que estavam no inferno por serem fumadores. Então as pessoas têm que saber que fumar irá levá-los certamente para o inferno. Pessoas que invocam os santos. Eu também vi um homem que fez petições aos santos enquanto ele estava aqui na Terra. E isto foi classificado como ocultismo e ele estava lá sofrendo muito. E depois de tudo isto fui levado de volta através do túnel e eu voltei para a Terra. Fim. Emanuel Aguiarco é um adolescente de Kumasi, no Ghana. Ele começou a ter visões quando ele ainda era uma criança, mas isso só acontecia de vez em quando. No entanto, por volta de 2009, aumentaram e o Senhor mostrou-lhe muitas visões desde 2009. Ele tem ido para o céu e o inferno em numerosas ocasiões. Oração da salvação. Meu Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Reconheço que sou um pecador e estou bastante arrependido pelos meus pecados e a vida que eu vivi e preciso do Teu perdão. Eu creio que o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, derramou o Seu sangue precioso na cruz do Calvário e morreu pelos meus pecados. E agora estou disposto a abandonar o meu pecado. Tu disseste na Tua palavra, em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se confessarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e crermos em nossos corações que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Agora eu confesso a Jesus como o Senhor da minha alma. Com o meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Neste exato momento eu aceito a Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal e de acordo com a Sua palavra, agora eu estou salvo. Obrigado, Jesus, pela Sua graça ilimitada que me salvou dos meus pecados. Agradeço-te, Jesus, que a Tua graça nunca leva ao pecado, mas sempre nos leva ao arrependimento. Portanto, Senhor Jesus, transforma a minha vida agora, para que eu possa trazer glória e a honra só para Ti e não para mim. Obrigado, Jesus, por morrer por mim e me ter dado a vida eterna. Amém.